dividir o pão e mostrar que ele é Torá, porque a Adonai diz que foi julgado e transitado, essa questão de Torá, foi julgado e transitado para nós cumprirmos e levarmos o outro a cumprir. E quando nós fomos altamente abençoados a casa, por ela parar de fazer o pão para dentro de casa só e ir para dividir com o outro. Aquilo ali foi em plena pandemia, 14 de abril de 2020. Então, toda a coletividade aqui cumpre o mandamento coletivamente. Mas nós precisamos aprender a Torá para cumprir também individualmente. Que a coletividade foi muito abençoada quando tomou essa direção. Isso é Torá. Então, Torá, para eu ensiná-la, primeiro eu preciso cumpri-la. É o que nós estamos fazendo. Por isso que Adonai diz para nós, foi transitado e julgado. E quanto à questão de dividir o pão físico, é o pão espiritual. Não adianta pensar que você, Leonardo, veio aqui me lembrar. Lembrou de Mefibosete, quando ele é da linhagem real, mas era coxo, raquítico. Davi vai trazer Mefibosete para comer para o resto da vida dele na mesa do rei. Mas ele não fez isso com os outros. Os outros eram grandes, tinham o dom. Por isso que eu falei que quando eu ouço aqui o Eterno falando marrom, alguém da área da música, ele estava nos ensinando Torá. Porque quando ela recebeu esse título, a Alcione, ela recebe esse título, ela tem 12 anos de idade. Pela banda do seu pai, quando ela vai substituir o cantor, ela vai cantar. Então, a banda gostou tanto que deu o nome dela de marrom. Significa marrom, terra fértil. Terra fértil. Então, por isso que ela dizia, eu não preciso de apresentação. Aqui no final nunca ouvi isso na vida. Nem sabia que existia essa música. Pois eu sou a marrom. Eu já nasci com esse dom. É ali não carregar as faces do grande. Porque ele já tem o dom. Ele, por si só, ele vai se desenvolver. Mas o raquítico, não. Eu preciso fazer fisicamente e espiritualmente. É isso que nós estamos agora, no capítulo 34 de Ezequiel, quando Ezequiel ali, ele vai falar sobre a questão dos pastores, que eles não fazem a divisão do alimento físico, porque eles apacentam a eles mesmos. É isso que Ezequiel está falando. É alimento físico também, alimento espiritual, mas alimento físico também. Não divide o pão. A obrigação que diz a Torá, dividir o pão com teu companheiro. Pastorear. Não é verdade? Então, Ezequiel agora vai falar da ovelha que precisa aprender isso. São 5 níveis aqui de Ezequiel. O primeiro nível foi com os pastores, depois Adonai, no versículo, deixa eu chegar lá, no versículo Ezequiel 34. É isso que nós estamos estudando hoje. É essa questão. Quando você vê falar da marrom, ela recebe um nome de um livro, o nome dela, Alcione, é um livro chamado Renúncia Espírita, psicografado pelo, como é que é aqui? Chico Xavier. E ela continua sendo espírita. Mas ela montou essa música, e a Adonai veio trazer a nossa memória, tudo isso aí para lembrar que ele está ensinando o Torá, Levítico 19, versículo 15. É isso aí. Agora, quanto a ela ser espírita, isso aí é outra questão. Mas ela escreveu uma verdade, eu não preciso de apresentação. Eu já tenho o dom. É a questão de Mefibosete. Aqui no versículo 9, 10, 11 e 12, até o 13, né? Não, é até o 14. Não, é até o 16. Ali ele está dizendo que ele vai fazer todo o serviço que os pastores não fizeram. Mas os pastores serão julgados por não fazer isso. E colocar a mão na massa.
de dar, não carregar aquele que já está com muita carga sobre si, mas ajudá-lo, né? Então, aqui no versículo 17, quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Eterno, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O versículo 18 foi onde nós paramos. Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto dos vossos pastos? Então, estamos falando de comida, que pastamos no mesmo pasto e bebemos das mesmas águas. São duas necessidades básicas da vida do homem e que precisa ser suprida, física e espiritualmente. Física e espiritual. Não vos basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Então, você vai ver que a exortação do profeta Ezequiel é quanto à comida e quanto às águas. Interessante notar que a advertência se dá com a questão de comer a mesma comida e depois pisar o resto do pasto, esmagando a erva que é de pouca resistência. Já a comida, você sabe que perece muito rapidamente. Por isso que você tem que ser vigilante. Ela é de pouca resistência. Uma ovelha come e outra pasto que foi pisado com os pés, diz Ezequiel. Beber as águas limpas e depois sujar o resto com os pés. Ele está falando que tanto o pasto fica pisado pelo pé, quanto as águas são pisadas pelos pés das ovelhas, que vão passar uma na frente da outra, que vão atropelar a outra. Eu vou te mostrar isso agora mesmo, numa figura ali. Então, Ezequiel está falando de uma ação perversa das ovelhas, que se dá com a boca e com os pés. A boca, quando fala o que não deve falar, e os pés, quando pisa. A boca vai ingerir a água e a comida. Os pés são usados para cobrir algo, para esconder a verdade divina nesse caso. Porque Adonai, se vier dar a comida, ele vai dá-la fisicamente e espiritualmente, limpa, pura, santa e boa. É isso aí, é Torá. Limpa, pura, santa e boa. É isso que ele dá. Ezequiel denuncia que comem do mesmo pão, bebem da mesma água, mas andam com perversidade na boca. O que é perversidade? Tudo aquilo que é contrário à Torá. A perversidade na boca. Veja comigo isso em Provérbios capítulo 4. Perversidade na boca. Provérbios 4, versículo 24. Olha aqui, depois o capítulo 6, versículo 12 e 14. Olha aqui, ó. Desvia de ti, Provérbios 4, 24. Desvia de ti a perversidade da boca. Afasta de ti a corrupção dos lábios. Onde você come a mesma comida, você usa a boca para a perversidade. É isso que Ezequiel está falando. Provérbios 6, versículo 12 e 13. 14, versículo 12 a 14. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Todo o tempo ele maquina o mal e anda semeando contendas. Pisar o pasto é pisar para sujar as águas, que significa ofender para subjugar, desprezar e humilhar. Quando você passa à frente, come tudo que tem que comer e deixa tudo atrapalhado para trás, você está humilhando o outro. Você está subjugando o outro. A figura esclarecedora de tudo isso aí é o bebedouro. Olha para você ver. Levi vai mostrar para mim onde está o Levi. Olha aqui, você vai ver as ovelhas vindo às águas. Você vai ver. Olha lá. Ali tem um grandão na frente, já no meio das águas. Ele já sujou boa parte ali. Olha lá. Olha só as outrazinhas.
Olha essa pequenininha, como é que ela está no meio da lama, bebendo água. Ela é pequena. Aí você vai ver como o profeta usa aqui a expressão. Ezequiel, capítulo 34. Olha essas aí, ó. Bonita, olha lá. Tem um bando lá no pasto ainda para vir beber as águas. Quando chegar, já está tudo sujo. Porque ela não se manteve aqui na beiradinha e bebeu para que o outro vier. Não é assim que nós fazemos? É assim mesmo. Eu corro para a comida, porque eu quero comer, que eu estou com fome, não importa o que vem atrás. Quando nós estamos servindo lá na cozinha a população, eu digo para a irmã Regina, para a Madalena, para a Luzia, para a Miriam, que trabalha conosco, e outros que estão lá na cozinha. Eu falo, a arte de dividir o pão. Porque Adonai vem imediatamente, ele está vendo o seu trabalho. Então, se vai faltar, ele vai multiplicar. Nunca faltou. Nunca faltou. Não é, irmã Regina? Nunca faltou para ninguém. Porque você está ali atento para que todos comam. E ainda tem aquele que vem, que não tem a sua inscrição ali, assistido pela nossa assistente social, mas ele está com fome e você vai ter que dar. Porque ele está com fome. E nós temos uma excelente assistente social. E ela olha isso com todo cuidado. O bebedouro é o lugar onde se bebe água. No Brasil é igual está ali, ó. São as águas de chuva acumuladas em depressões do terreno, onde o rebanho vai às águas sedento, ele bebe em goles. Nesse momento chega outra e outra ovelha também. No afã de beber, devido à fadiga e o cansaço, acontece o que diz o profeta Ezequiel. Vai lá, 34, versículo 21. Olha lá para você ver. Você vai entender bem com essa imagem do bebedouro. 34, 21. Visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, para eu chegar, eu vou fazer, chega para lá. Não é assim? Dás empurrões, olha a linguagem dele perfeita, ó. E com os vossos chifres escorneais, todas as fracas, até que as espalhais para fora. A pequenininha que você viu a imagem, ela está bebendo ali no meio da lama. Porque ela não consegue se infiltrar ali no meio do touro, do grandão e disso, daquilo. Ela não consegue. E a gente não consegue visualizar isso biblicamente se nós não formos ensinados. Olha aqui, dão um empurrão, com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. É o que ele diz. Escornear significa marrar com frequência. O que é marrão? É uma marreta de ferro grande usada para derrubar parede grande. Empecilho, obstáculo grande. É o marrão. Temos, então, o uso da força para derrubar tudo aquilo que resiste ou que serve de embaraço para o indivíduo atingir os seus objetivos. Comer e beber. Necessidade básica de animais e do homem. Ele vai usar o marrão para derrubar tudo que estiver à frente, impedindo para que ele possa comer e beber. Nós estamos falando de duas necessidades básicas e que a previsão bíblica é que vai faltar. Por que ele está antecedendo conosco? Ele veio antes. A pandemia começou, ele veio falando. Por quê? Porque ele nos está nos preparando, que ele vai nos abençoar se eu souber dividir o pão. Eu não posso deixar que falte para o outro. Eu tenho que dar porções iguais para que todos comam. Então, Ezequiel vê aqui de uma forma maravilhosa a questão. Há também a ovelha que passa à frente do outro usando o lado e o ombro. Ela vai usar, dando empurrões, diz o profeta Ezequiel. Ela vai empurrar com o ombro. O ombro fala de vigor e de esforço. É uma parte alta do corpo. É aqui, ó. Quando olhamos por cima aqui, ó, por cima do ombro assim, sabe o que significa? Olhar com desdém, olhar com desprezo e a indiferença. Por isso que vai usar o ombro para dar empurrão e para passar. Porque eu sou maior,
eu consigo fazer isso, o outro ainda não consegue. O esforço com o ombro para arrombar o coração. Você se esforça com o ombro para arrombar o coração e empuxar. O que é isso? Atrair. Pastores fazem isso demais. Atraem, eles empuxam, atraem a ovelha para si mesmo, com palavras, por afetação. Pode. Esse menino veio pedir água a nós. Essa pessoa negou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela está mostrando a imagem de um rapaz que veio aqui pedir água e que uma pessoa daqui negou. Ela está mostrando, ela tirou a foto. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pensar que água e comida é necessidade básica. Nós não podemos fazer isso. Então, quando eu arrombo com os ombros, eu ultrapasso com os ombros, com toda essa indiferença, o que eu faço? Eu estou atraindo, e eu vou empuxar, eu estou atraindo a ovelha para mim mesmo. E não estou levando a Torá e a Adonai. Se eu a levo a Torá e ensino a Torá e levo a Adonai, eu vou diminuindo cada vez mais, para que a Adonai cresça no coração e na vida daquela pessoa. É isso que nós precisamos atingir. As palavras por afetação é aquele que não é natural. A boca fala de lisonjas e de adulação. Você já viu isso? Você já viu isso em público? Você modifica o comportamento de toda a assembleia que aqui está. Quando há um espírito por afetação. As características da afetação é a adulação, a lisonja. As características do lisonjeiro, geralmente, ele entende de tudo. Fala sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre tudo. Tudo. Entende de tudo. Ele gosta de fazer alarde com as suas ações e as suas qualidades. Esse é o lisonjeiro. Louva exageradamente, para obter estima e prestígio. Ele louva, eu estou falando de dentro da casa de Adonai, ele louva exageradamente. Aqui nós tínhamos, fazia sua voz aparecer sozinho, lembram disso? Vocês lembram disso? Fazia sua voz aparecer sozinho. Para o quê? Ele quer obter estima e prestígio, a fim de convencer o outro a concordar com ele. Assim ele consegue sempre comida boa e água limpa e fresca. Com a lisonja, o interesse é comida boa, água limpa e fresca. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o lisonjeiro. Vamos lá. Salmo capítulo 2, de 1 a 4. Salmo capítulo 12, de 1 a 4. Capítulo 12, de 1 a 4. Olha aqui. Salva-nos, Eterno, pois faltam os homens piedosos. Em outra tradução diz assim: não há mais adorador. Não há mais adorador. Não há mais. Sim, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Sim, findas as adesões. A adesão, a união com Adonai, a fé. Falta as adesões dos filhos do humano. Em vão eles falam. O Eterno olha dos céus. Ai, desculpe. Deixa eu beber água, peraí. Olha o versículo 2, do capítulo 12. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. O Eterno cortará todos os lábios lisonjeiros. Aquela afetação. Aquela pessoa que entende de tudo. É ali. Ele quer trazer as pessoas para si, ele vai empuxar. Pois dizem, com a língua prevaleceremos
e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? A língua que fala soberbamente. Quem é o Senhor? Quem é? É o Senhor sobre nós. É isso que diz a palavra. Quando ele fala, em vão eles falam o homem a seu companheiro. A expressão aqui, no versículo 3, pois dizem com a língua prevalecer. Ele diz, em vão, versículo 3. Falam com lábios lisonjeiros, é o 2. Com coração fingido. Em vão eles falam o homem a seu companheiro, lábios insinuantes. Insinuantes, com um coração e um coração. Duplicidade de coração. Um coração e um coração. Em outra tradução, eles falam. Insinuante é fazer entrar no espírito. Algo que você deseja fazer entrar no espírito do outro, de maneira indireta, por habilidade. Esse é o insinuante. É introduzir-se, fazer aceitar, incutir um ensino que eu pretendo obter vantagens através do ensino. Dividir o pão com o outro é Torá pura. É não carregar o raquítico. É não carregar aquele que não recebeu alimento próprio em tempo certo, tanto espiritual quanto físico. Ele tem uma doença. Você não pode trazer mais carga sobre ele. Você precisa ajudá-lo. Você não pode usá-lo pretendendo obter vantagens. Isso se dá a entender que, sem o exprimir formalmente, ele faz um conselho, o insinuante faz um conselho indireto. Ele tem uma mensagem subliminar. Esse é o insinuante. Adonai corta todos os lábios lisonjeiros. Adonai vai cortar todos os lábios lisonjeiros, insinuantes. A língua que fala de grandeza. A língua que fala de grandeza. Os que dizem, com nossa língua dominaremos, nossos lábios estão conosco. Quem seria nosso Adão? O homem sem adesão, ele fica separado do eterno e dos homens. Porque você só pode, Sandra Machado, amar o próximo, o raquítico, aquele que está em vulnerabilidade, e dividir pão físico com ele, pão espiritual, se você ama Adonai. Eu, Adonai. Você precisa, em primeiro lugar, você amar Adonai. Aí você vai fazer cumprir a Torá na sua vida e na vida do outro. Na vida do outro. O homem torna-se para si mesmo seu próprio Deus, quando ele, separado do eterno e separado dos homens também. Ele é um próprio Deus. Isolamento, não existe lugar para a Bíblia, a não ser se você estiver de lepra, que terá que ser isolado. Não existe. Todo aquele que se isola, insurge-se contra a sabedoria, diz Provérbios. Cuidado com estas coisas, com esse modismo, com essas bobagens. Você tem que ter adesão a Adonai e junto com o seu irmão. Trabalhar junto com o seu irmão. Ajudar o seu irmão. É isso que Adonai está falando ao nosso coração. E o profeta Ezequiel fala lindamente ali. A língua falsa odeia quem fere, e a boca lisonjeira opera ruína. É isso que diz a palavra de Deus sobre lisonja. É isso aí. Romanos, no capítulo 16, vão lá. Romanos, no capítulo 16, Paulo vai falar o seguinte, 17 e 18. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos,
que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, Torá que Paulo ensinava. Desviai-vos deles, pois os tais não servem ao Machia, nosso Adão, mas eles servem ao seu ventre. Eles comem, 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 não se fartam. Bebem, 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 não se fartam. Estou falando de água e comida física. E comida espiritual. Comem, 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 não se fartam. Diz o apóstolo Paulo, fala assim, ó, mas eles servem ao ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Dos incautos. Agora vamos ver o conselho dele. Você está pertinho aí de 1 Coríntios 11, que você bem conhece. Quando nós chegamos nesta casa, o primeiro peça aqui nesta casa, o Eterno nos ensinou a começar a dividir o pão. Lembra disso? Mostrou a vasilha que nós devíamos fazer, o recipiente para colocar o nosso alimento, igual para todos. Não foi isso? De lá para cá, nós viemos crescendo nesse quesito. Com alimentação física, crescendo. Olha aqui o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Adão. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos que não entenderam nada da palavra e nem de Torá. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, olha aqui, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Adão para não sermos condenados com o mundo nesse quesito de comida. Nós estamos falando de comida. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Foi assim que as ovelhas fizeram? A imagem do bebedouro é perfeita. Esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Ele está falando aqui claramente sobre a questão da comida, sobre a questão do comer. Espere um pelo outro, para comerem juntos, porque a refeição é uma celebração. Nós sentamos juntos à mesa. Não é verdade? Então, o quinto e último nível da profecia de Ezequiel, se estabelece um julgamento. Por que um julgamento? Porque o Eterno vai se erguer para estabelecer justiça. Vamos lá, Ezequiel 34. Vai acontecer aqui algo, um julgamento da parte de Adonai. Porque ele vai estabelecer um julgamento. Olha aqui para você ver que ele promete isso. Aqui, ó, no versículo 22. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa. Versículo 22 de Ezequiel. Capítulo 44, versículo 22. Para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Agora vem o julgamento. Levantarei sobre elas um só pastor. Um só pastor. Olha o que ele fala no versículo 24. Eu, o Eterno, lhe serei por errado. O único. Eu serei para eles o único, o errado, Israel. O único. Eu serei para eles o único. Ó, é o julgamento. A partir, aqui é o quinto nível. A partir do 25, ele fala que ele faz aliança de paz com eles.
Olha o que farei com elas, uma aliança de paz. Não mais estarão nas mãos dos seus opressores, pois aprenderão a Torá. A ovelha cumprirá. O pastor que quiser cumprirá. Todos cumprirão Torá. Porque os encarregados do ensino e da manutenção do santuário foram convocados aqui, ó. Quem são eles? A aliança de paz é com quem? Adonai está convocando os filhos de Levi. É isso, a aliança de paz é a aliança de Levi. Olha aqui, no Deuteronômio 33, volta lá. Segura ali que nós vamos ler aquele texto todo. Mas volta em Deuteronômio 33, versículo 8 a 10. Aliança de Levi. Aqui no Deuteronômio 33, de 8 a 10. De Levi disse: dá ao Elohim o teu tumim e o teu urim ao homem que te é fiel, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá. Eles são devotados a Elohim, que põe o seu dever para com ele acima dos familiares. Aqui, onde que eu estou? E ele disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi, não conheceu os seus irmãos, não estimou a seus filhos, mas guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Por quê? Porque eles são devotados a Elohim. E que põe seu dever para com Elohim antes de qualquer vínculo familiar. Isso é uma devoção suprema. Eles são aqui convocados pelo profeta Ezequiel. Ele ensina os teus juízos a Jacó. Ele ensina a Torá a Jacó, aos filhos de Jacó. E a tua Torá a Israel. Ele oferece incenso diante de ti e o erguido sobre o teu altar. Aqui Ezequiel está convocando os filhos de Levi para cumprir a sua função. São convocados. O pacto da aliança que Hashem conclui com a sua tribo de ministrantes é vida e paz. Torá é vida e a paz será estabelecida. Mantendo a ordem entre o comer físico e o comer espiritual. Lembra de Davi com Mefibosete. Todos os outros filhos de Saul não vieram para a mesa junto com Davi. Mefibosete veio, porque ele era raquítico. Ele tinha um problema nas pernas. Então, vamos ver essa aliança de paz em Malaquias, o pacto de paz com Levi. Malaquias capítulo 2, versículo 4 a 9. Nós temos uma música com esse texto. Então sabereis que eu vos enviei, versículo 4, este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Minha aliança com ele é de vida e de paz. Ensinando, porque Levi tem a responsabilidade de ensinar e de cuidar do santuário. E eu lhe dei ambas para que me temesse. E ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Lhe deu comida a muitos espiritualmente. E deu comida física, com certeza. Por isso que eu falo que quando surge o encerrar da comida para nós, é um privilégio para toda esta casa. Dividir o pão. Nós não sabíamos que o desenvolvimento seria esse. Nós nunca podíamos imaginar, nem eu sabia, nem vocês. Mas chegou a isso. Então, você está sobre uma casa
onde nós estamos sendo forçados, não é engolir camelo e coar mosquito, não. É levar nós mesmos a cumprirmos Torá. Porque tem alguns que dizem cumprir Torá, mas engole camelo e coa mosquito, como diz Yeshua em Mateus 23, 24. Aí querem consertar mosquitos, quando estão comendo um camelo. Coisas grandes estão deixando de cumprir, que é o respeito ao Rabi Yeshua HaMashiach. Aí ele diz aqui, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Mas vós os desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na Torá, corrompestes a aliança de Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste a acepção das pessoas na Torá. Ezequiel diz assim, volta lá comigo, olha, nunca mais serão consumidos pela fome. Vamos lá. Ezequiel 34. Essa revelação de Ezequiel é uma coisa muito, muito, muito bonita. De Ezequiel capítulo 34. Olha o versículo 29 de Ezequiel 34. Levantar-lhe-eis uma plantação de renome. Nunca mais serão consumidos pela fome. Pela fome física é a promessa e pela fome espiritual que está por vir sobre toda a face da terra. A fome física e a fome espiritual na terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Que é o opróbrio dos gentios? Que é o opróbrio dos gentios? Que Ezequiel está falando, é a vergonha, e a ignomínia, é a desonra por não ter Torá, por não conhecer Torá, por não ter Torá e nem conhecer Torá, e praticar, e assim eles praticam a blasfêmia. Você viu lá que eu disse que o afetado, ele é um blasé, que ele anda por afetação, ele é um blasé, porque ele está próximo à blasfêmia. Aí, ó, por não conhecer a Torá e praticar a blasfêmia, contra o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. A blasfêmia é a pessoa que ultraja aquilo que é divino, despreza a Torá. A blasfêmia é aquele que ultraja coisas que são divinas, peças, pessoas, Torá, ensino, ultraja. Isso é blasfêmia. Insulta coisas sagradas. São palavras de injúria, ofendem com ações ou ditos, cujo objetivo é causar dano contra a pessoa ou contra coisa respeitável. O blasé é profundamente, como eu disse, entendido de tudo, porém exagerado nas palavras, e atribui a coisas e fatos a proporções maiores que as reais. Ele excede na medida, ultrapassa os limites, pois o coração é insinuante, seu objetivo é arrombar o coração e empuxar, trazer a ovelha para si, porque ele quer ser adorado. Ele trabalha como um Deus, com ações de grandeza, exibindo suas qualidades de grandeza. Você sabe que você está cansado de ver isso por aí. Olha só, o exemplo mais claro sobre isso é Paulo. Se você tem dúvidas que o apóstolo Paulo, eu estou falando de alguém de uma envergadura de apóstolo Paulo. Se você tem dúvidas, eu estou te perguntando, que o apóstolo Paulo foi chamado
pelo Ruach HaKodesh, que ele teve uma experiência pelo Espírito, que pela luz do céu derruba o do cavalo. Você tem dúvida disso? Não, né? Mas vamos ver essa resposta na Escritura com Ananias. Vai lá em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Você tem que entender que exibir qualidades é uma afetação, é uma grandeza que o homem exibe. E ele deixa de responder aquilo que o dia que aquele rapaz estava aqui na fila para tomar o quiduche, ele teve o quê? Um movimento do Espírito sobre ele, avisando do que poderia vir a acontecer. Quando você despreza isso, é uma blasfêmia. Quando você despreza isso, é uma blasfêmia. Porque você acha que blasfêmia é uma coisa exuberante. É isso aí. Você ultraja, você despreza coisas sagradas. E o Espírito, o Ruach HaKodesh, nós desprezamos continuamente. Olha aqui, eu perguntei a vocês não têm dúvida que foi o Espírito que deu a Paulo, que se manifestou, ele ouviu uma voz do céu, falando com ele em hebraico. Isso é um movimento, você não pode desprezar isso. Você e eu não podemos desprezar isso. Porque senão você está sendo um blasé e vai passar para uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha aqui, versículo 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Eterno, vai, fala com Ananias, o Espírito. Disse, porém, o Eterno, vai, Ananias, este é para mim um vaso escolhido, Paulo. Vai levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E se Ananias desprezasse essa ordem? E se ele estaria praticando uma blasfêmia? Quantas vezes que nós fazemos isso? Nós rejeitamos e deixamos para lá. Rejeitamos e deixamos para lá. Paulo sabia que alguns diziam que a palavra que ele ensinava era desprezível. Isso é uma blasfêmia. Paulo sabia que o comentário era: a palavra que eu ensino é desprezível. Ele fala isso em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A palavra que eles... O homem chamado nesse nível. Imagina uma pastora Sandra, o que eles falam. Eles pisam em cima e chacoteia e mata se for possível. Porque uma revelação dessa de Paulo, eles ainda chamavam a palavra de Paulo desprezível, eles estavam falando contra o Espírito Santo que o chamou. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Quem faz isso é o arrogante. É o que está sobre maldição de Adonai. Arrogância é estar sobre maldição de Adonai. Desprezo é um sentimento pelo qual se julga uma pessoa uma coisa indigna de valor, de estima e de atenção da sua parte. Aqui o desprezo pela comida espiritual que Paulo dava gratuitamente. O desprezo que eles faziam com Paulo era da comida da Torá, era de Torá, o desprezo era a Torá. Que Paulo dava, viajando, sofrendo, apanhando, sendo preso em Roma, colado num soldado, preso aqui, ensinando Torá, ensinando Torá. É isso. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito. Ele dava aquela comida gratuitamente, dando a vida dele para dar. Noites e noites em orações, jejum e orações e súplicas diante de Adonai para dar de comer o povo e o povo desprezando. É um sentimento pelo qual nós nos colocamos acima do temor a Deus. Nós estamos aqui com um sentimento que estão acima do temor a Deus, nos átrios da casa de Adonai, fazendo o que está fazendo.
Isso é ausência de temor. Ausência de temor, isso é blasfêmia. Pecado contra o Espírito Santo. Cuidado, quando você e eu nos queixamos do alimento espiritual, a revolta se dá e caracteriza-se contra a própria Torá. Grave, né? A revolta se dá. O capítulo 11 do Levítico fala muito bem isso. Narra os primeiros acontecimentos que Israel viveu após sua partida do Egito em direção ao deserto. Cuidado com a comida, espiritual e física. Você tome cuidado. Nós estamos falando o tempo inteiro de comida, gente. O tempo inteiro. O povo deseja outro alimento, não Torá. Vamos lá. Números capítulo 11, versículo 4. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Torá é a vontade de Adonai revelada para o universo. Números capítulo 11. O povo deseja outro alimento. Nós vamos encontrar N pessoas que não vão querer Torá. Nós já encontramos no meio do povo. Dentro da casa. Imagina lá fora. Imagina. Olha aqui, Números capítulo 11, versículo 4. O povo que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, não Torá. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? O povo que estava no meio deles apetece de apetite, deseja muito, cobiça, ambiciona outro alimento. Deseja ardentemente outro alimento. E você vai ter que deixar comer outro alimento. Os filhos de Israel retornam, choram eles também, e dizem: quem nos fará comer carne? Pode ser que a carne que eles reclamam fosse a das cordonizes, com que se alimentaram ao menos uma vez depois de sua libertação. No Êxodo capítulo 16, Israel já havia comido carne. Aqui o comentarista está dizendo: pode ser que Israel está reclamando dessa carne que já comeram e não tem mais. Agora só tem o pão. Não é? Olha lá para você ver no Êxodo capítulo 16. O comentarista diz: pode ser que a carne que eles reclamam aqui fosse a das cordonizes, com que se alimentaram lá no Êxodo 16. Olha ali. Êxodo capítulo 16, versículo 11 do capítulo 16. Então disse o Eterno a Moisés, Êxodo 16. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Eterno, seu Elohim. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído, sobre a face do deserto estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como as geadas sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Eterno vos deu para comer. O comentarista lá de Números diz: pode ser que seja esse pão que Israel está reclamando. Pode ser, né? Em Números 11, Rachem castiga o povo com epidemia. Sabe por quê? Ele vai matar. Porque é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Você ultrajar coisa sagrada. Você não quer Torá? Não queira para você, fique calado. Você se prejudique menos. Mas você vai cair na epidemia de Adonai, que ele lança matando as pessoas. Matando as pessoas. Volta lá em Números capítulo 11, você vai ver 31 e 33. O lugar onde se passam esses acontecimentos chama-se Brota Atavá, túmulos do apetite. Olha lá, Números capítulo 11, túmulos do apetite. Túmulo é o lugar de sepultar alguém.
Olha o versículo 31 a 33 e até o 34. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse um problema com a comida, né? Um problema na Bíblia. E ele será um problema maior no final dos tempos, porque vai faltar. Vai faltar o pão espiritual e vai faltar o físico. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Eterno contra o povo e o feriu com uma praga muito grande. Pelo que se chamou aquele lugar, Sibrot Hatavá, túmulos do apetite, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Porque ali foi sepultado. Veio uma epidemia sobre o povo, matando muitos. Por causa da blasfêmia. Então, a Torá, no Deuteronômio 29, 18 a 20, aplica uma sanção mais grave ainda sobre a blasfêmia. A maior das infidelidades, para um judeu, a maior coisa mais grave que pode acontecer, seu nome ser riscado do livro da vida. Ser apagado do meio do seu povo. Vai lá no Deuteronômio, no capítulo 29, que você vai ver isso acontecer aqui. A coisa mais grave é no Deuteronômio 29, do versículo 18 ao versículo 20. Mas eu quero ler nessa tradução aqui, do versículo 18 ao versículo 20. Olha só. Aqui na nossa tradução, está dizendo assim, ó. Que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do eterno nosso Elohim e vá servir a outros deuses. Vá servir a outros deuses. Olha bem. E não exista servir aos deuses dessas nações, que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Olha nessa tradução. E assim, ouvindo as palavras dessa imprecação, eles te abençoariam em seu coração para dizer, a paz, não, é o 19 esse que eu estou lendo, deixa eu ler esse outro antes. Ó, a fim de que não haja entre vós um homem, uma mulher, ou clã, ou um ramo, cujo coração se desviaria hoje de Adonai, nosso Elohim, para ir servir aos Elohims dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que frutificaria a cicuta e o absinto. O absinto é uma planta herbácea aromática e contém essência amarga e tóxica. A cicuta é uma planta dos entulhos, é uma planta venenosa, porém contém um alcaloide tóxico. A cicuta pode medir até 2 metros de altura. É um veneno extraído dessa planta, foi utilizada pelos antigos. Sabe por quem foi utilizado o veneno dessa planta? Sócrates. Sócrates, o filósofo. Ele não se preocupou com Torá, ele se preocupou com filosofia. Ele morreu tomando cicuta. Bebeu cicuta, o filósofo. Sócrates. Olha aqui agora, o próximo versículo. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz, ainda que eu persista em seguir o meu próprio caminho, para acrescentar a sede à bebedice. E assim, ouvindo as palavras dessa imprecação, ele te abençoaria em seu coração, para dizer, a paz seja para mim. Sim, eu irei de acordo com a teimosia do meu coração. Eu andarei como eu quero. Eu rejeitarei as coisas sagradas. E as coisas vão ficar todas por isso mesmo. Para desviar a saciada com a sedenta. Ele destrói, ao mesmo tempo, o justo e o ímpio. É isso que significa a saciada e a sedenta.
Adonai não consentirá em perdoá-lo. Aqui, ó. O Eterno não lhe quererá perdoar. Mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele. E o Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. A sanção no Deuteronômio, capítulo 29, contra a blasfêmia, é muito maior do que aqui está escrito lá em Números, no capítulo 11. Muito maior. Porque nós ficamos pensando em blasfêmia, uma coisa exageradamente grande. É você desprezar tudo aquilo que é sagrado. A comida é algo extremamente importante na Bíblia Sagrada. Tanto a física quanto a espiritual. Porque nós, e a água, nós dependemos dela. Eu queria cantar aquele cântico que o Almir fez, que sobe poço. São as águas que nós teremos que dar de beber ao povo. Lembra qual música eu estou falando? O povo foi reunido lá na praça. Queremos te agradecer, porque o Eterno tem tido misericórdia de nós, tem nos ensinado a tua palavra, se manifestando de forma clara no meio de nós, e nós precisamos de dar atenção aos teus movimentos. Obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Eterno nos ordena e nós lutamos conosco mesmo, porque imediatamente nós não entendemos a tua Torá, mas tu és tão bom. Tu és tão misericordioso, tu és tão benigno para com esta casa, que o Eterno não deixa passar nada. Tu vens de mansinho e nos coloca diante da tua Torá para cumpri-la, para obedecê-la e para ensinar outros a comer e a beber dela. Portanto, Eterno, ajude esta casa, proteja esta casa, proteja cada família que tem se reunido aqui, proteja cada um dos teus filhos que estão na internet conosco, para que eles também aprendam e bebam e comam da mesma comida e bebida que nós temos comido. Muito obrigada, Eterno. Muito obrigada pela tua bondade para conosco. É o que nós te agradecemos, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.